Olá, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui nessa plataforma para a gente dar continuidade ao conteúdo que a gente vem trabalhando em sala de aula. Então, essa semana, como a gente não vai ter um contato mais próximo, então resolvemos montar uma videoaula só para facilitar o estudo de vocês. Então, dando continuidade ao conteúdo sobre bioquímica da célula, nós vamos comentar um pouquinho sobre aminoácidos e proteínas. Talvez vocês se recordem, quando a gente estava falando em composição química das células, falei para vocês em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E dentre as substâncias orgânicas, aquelas que são encontradas em maior quantidade dentro de uma célula, são as proteínas. Então, as proteínas são moléculas muito grandes, então são polímeros formados por unidades que se repetem, e essas unidades são os aminoácidos. Então nós vamos comentar aqui um pouquinho com vocês sobre as características dos aminoácidos e consequentemente as características das proteínas, para que vocês possam ter uma facilidade maior na hora que estiverem estudando. Bom, então vejam só. As proteínas, como eu disse para vocês, representam de 50% a 80% do peso seco de uma célula. Então são as macromoléculas ou moléculas orgânicas em maior proporção dentro da composição química de um organismo. Então, olha, percebam que é o composto orgânico de maior valor quantitativo dentro dos seres vivos. Então vamos considerar o seguinte: quando a gente fala de composição química dos seres vivos, a substância inorgânica, a água é aquela que é encontrada em maior proporção em qualquer célula, enquanto que a substância orgânica são as proteínas. Estão presentes em diversos tipos de alimentos, esse tipo de macromolécula. Por ser moléculas muito grandes, apresentam alto peso molecular, as proteínas são classificadas como macromoléculas. Por isso são chamadas de polímeros. Então lembrem, polímeros, moléculas muito grandes, formadas pela união de moléculas menores que se repetem. Essas moléculas menores que se repetem são chamadas de monômeros. No caso das proteínas, os monômeros que constituem essas macromoléculas são chamados aminoácidos. Então, as proteínas nada mais são que moléculas formadas pela sequência de vários aminoácidos. Bom, para que servem as proteínas nos seres vivos? Então, estas moléculas, elas apresentam as mais diferentes funções. Entre elas, função estrutural. Então, muitas proteínas participam da estrutura dos organismos. Por exemplo, como a proteína chamada colágeno, que nos animais é a proteína mais abundante. Então, é uma proteína com função estrutural. As proteínas também têm função energética, como eu já comentei com vocês. O organismo, então, ele utiliza 3 tipos de moléculas para a produção de energia, necessariamente nessa ordem: glicídios, lipídios e proteínas. Então, as proteínas também têm a função energética. Proteínas têm função de defesa. Então, por exemplo, a imunológica, são chamados os anticorpos, que são aquelas proteínas produzidas por alguns tipos de linfócitos, especificamente o linfócito B, que na forma madura é chamado de plasmócito. Proteínas também têm função de receptor. Eu comentei com vocês algumas proteínas encontradas na membrana plasmática das diferentes células têm a função de receptor dos mais diferentes tipos de moléculas. Proteínas com função enzimática, e aí depois nós vamos ter um capítulo do nosso livro que nós vamos falar especificamente das enzimas, uma classe muito especial de proteínas. Proteínas com função de transporte. Então, quando a gente estiver falando de mecanismo de transporte através da membrana plasmática, nós vamos ver que tem muitas proteínas que atuam no transporte de soluto de um meio para o outro da célula. Proteínas com função motora, como é o caso das proteínas actina, por exemplo, que está associadas então à contração muscular, entre outras funções. Então aqui só para a gente ter ideia
de algumas funções que as proteínas exercem nos organismos. Bom, então, como eu disse para vocês, as proteínas são formadas pela sequência de vários aminoácidos, e aí, uma vez dito isso, a gente precisa conhecer um pouco mais desses monômeros, dessas moléculas orgânicas que entram na formação dessas proteínas. Bom, então, qual seria a estrutura de um aminoácido? Então, aminoácidos são compostos orgânicos, formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em alguns casos, enxofre também a composição. Mas o que caracteriza um aminoácido é que esse tipo de composto orgânico, ele apresenta um carbono central, chamado de carbono alfa, e a esse carbono estão ligados alguns grupamentos químicos. Então tem um ácido carboxílico, um grupo amina e um hidrogênio. Esses três grupamentos, ácido carboxílico, amina e hidrogênio, são grupamentos fixos encontrados em qualquer aminoácido, e um grupamento que é variável, que é chamado de radical. Então, na verdade, o que diferencia um aminoácido do outro é apenas esse grupamento variável, que é chamado de radical. Esse grupo R, ou radical, então é a parte variável do aminoácido, ou seja, é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de aminoácidos, só para mostrar para vocês. Então, que aqui nós temos um carbono central, que é o carbono alfa, aqui um grupo ácido carboxílico, um grupo amino e um hidrogênio. Então, vocês vão percebendo que todos os aminoácidos, esses grupamentos, eles são fixos. Entretanto, o que diferencia um aminoácido do outro é essa parte que está destacada, que é o que nós chamamos de radical. Então, aqui nós temos como radical um CH3, aqui nós já temos um CH2 ligado a uma cadeia fechada. Então, vocês vão percebendo que essa parte é a única que diferencia um aminoácido do outro. Então, aqui tem exemplos de alguns aminoácidos. Então, esse é alanina, triptofano. Na verdade, são 20 aminoácidos encontrados na natureza. Fala-se um pouco mais. Mas desses aminoácidos, então, nós destacamos alguns só para mostrar para vocês que o que diferencia um do outro é apenas o grupamento radical. Então, vocês imaginem que esse aminoácido, ligado quimicamente a esse, então vai formando um composto cada vez maior, que é uma cadeia polipeptídica, e dependendo do tamanho dessa cadeia, então ela passa a ser chamada de proteína. Então, como que esses aminoácidos eles vão se ligar? Né? Então, aqui para mostrar para vocês que nós temos um carbono central, que é o carbono alfa, um grupamento ácido carboxílico, então, olha, C dupla OH, aqui um grupamento amina, aqui o R, que é o grupamento variável, que é o radical, e aqui, então, um hidrogênio. Então, esses três grupamentos são fixos, enquanto que essa parte aqui é a parte variável. Bom, então, uma vez que a gente conhece a estrutura de um aminoácido, então eu comentei com vocês como que esses aminoácidos então vão se ligar para formar macromoléculas, no caso as proteínas. Então, os aminoácidos, eles ligam quimicamente um ao outro através de uma ligação chamada de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é a ligação química existente entre dois aminoácidos. O interessante é vocês perceberem que a ligação peptídica ela vai sempre ocorrer no mesmo ponto entre dois aminoácidos. Então, vamos considerar aqui, ó, aminoácido 1, então, olha, amina, hidrogênio, ácido carboxílico, carbono central, que é o carbono alfa, e aqui um grupamento radical, que foi chamado de R1. Aqui nós temos o aminoácido 2, então, olha, grupamento amina, hidrogênio, ácido carboxílico, os três agrupamentos químicos ligados a um carbono central. E a esse carbono tem um radical 2, então grupamento variável. Então perceba que esses dois aminoácidos eles vão se interagir quimicamente para formar uma molécula um pouco maior. Então esta ligação química sempre vai ocorrer no mesmo ponto. Então olha, pega aqui no aminoácido 2 esse grupamento amina. Então desse grupamento amina, esse hidrogênio aqui, ó,
ele vai se desprender desse grupamento e vai se interagir com a hidroxila do grupo ácido carboxílico desse aminoácido 1. Então, o hidrogênio do grupamento amina liga-se com essa hidroxila. Percebam, oxigênio e 2 hidrogênios. Então, H2O. Então, toda vez que 2 aminoácidos se interagirem quimicamente, sempre vai ter a liberação de uma molécula de água. Então, mais uma vez, uma reação de síntese por desidratação, porque uma molécula de água vai ser liberada. Então, vocês vão perceber que uma vez que essa ligação química acontece, aqui os elétrons desse nitrogênio vão ficar livres, como mostra aqui, os elétrons aqui desse carbono também vão ficar livres. Então, esses elétrons desse carbono aqui com os elétrons desse nitrogênio, eles se aproximam para formar a chamada ligação peptídica. Então, a ligação peptídica, ela une 2 aminoácidos. Então, aqui eu tenho um dipeptídeo. E sempre que tiver a ocorrência de uma ligação peptídica, uma molécula de água será liberada. Bom, as funções que as diferentes proteínas exercem dependem das suas respectivas formas e estruturas. Então, o que é preciso que vocês entendam é que a forma de uma proteína está diretamente associada à função que ela realiza. E aí, dependendo da forma da proteína, nós classificamos essas moléculas em diferentes estruturas, primária, secundária, terciária e quaternária, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas só para vocês entenderem. Então, quando eu falo de estrutura primária da proteína, eu estou me referindo à sequência linear dos aminoácidos. Esses aminoácidos, como eles constituem uma sequência linear, através dos seus grupamentos químicos, eles podem se interagir e aí podem formar estruturas com pequenas alças, com pequenos dobramentos. Então, eles saem de uma estrutura linear e formam pequenas dobras. A partir desse momento, então, a estrutura que era primária passa a ser chamada de estrutura secundária. À medida que o grau de dobramento da estrutura da proteína vai mudando, então ela passa a ser chamada de estrutura terciária. De tal forma que, quando essa proteína ela atinge o grau máximo de dobramento ou de enovelamento, ela tem então a estrutura quaternária. Então, na próxima imagem eu vou mostrar para vocês quais são essas estruturas para ficar mais claro a compreensão. Então, aqui nós temos as diferentes estruturas que as proteínas podem apresentar, lembrando que a forma da proteína, ou seja, a estrutura dela está diretamente associada à função que ela realiza. Então, considerem que cada bolinha dessa aqui represente um aminoácido. Então, a sequência linear de aminoácidos, estrutura primária. Como esses aminoácidos são formados por grupamentos químicos, ácidos carboxílicos, grupamento amina, hidrogênio e os radicais, então, entre esses aminoácidos, esses grupamentos químicos podem manter interações entre eles. E essas interações começam a promover alguns dobramentos nessa estrutura. Então, ela deixa de ser chamada primária e passa a ser chamada secundária. À medida que esses dobramentos vão acontecendo, os aminoácidos eles vão se tornando cada vez mais próximos. E essa proximidade aumenta o grau de dobramento dessa molécula. Então, ela deixa de ser uma estrutura secundária e passa a ser uma estrutura terciária, uma estrutura tridimensional. Então, aqui vocês podem observar, esses pontos representam os diferentes aminoácidos e a proximidade deles, então, aumentou o grau de dobramento dessa proteína. Então, estrutura terciária. Aqui nós temos uma proteína que apresenta o grau máximo de dobramento, ou de enovelamento. Então, a estrutura quaternária. A hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio no sangue, ela tem uma estrutura quaternária, formada por 4 cadeias polipeptídicas. Então, aqui seria uma cadeia, uma segunda, terceira e uma quarta cadeia polipeptídica. Então, dobramento máximo das proteínas, estrutura quaternária. Bom, como eu disse para vocês, a forma da proteína está diretamente associada à sua função. Logo,
se a proteína ela perde a forma, as suas funções biológicas estão comprometidas. Então, quando uma proteína ela perde a sua forma ou a sua estrutura original por diferentes fatores, nós dizemos que isso chama desnaturação proteica. Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso quando a gente estiver falando de enzimas. Então, na desnaturação proteica, essas proteínas perdem a sua estrutura original e, consequentemente, suas propriedades biológicas. Quais são os principais fatores que promovem a desnaturação ou a alteração de uma proteína? A temperatura, então tem proteínas que atuam em temperaturas muito específicas, chamadas de temperaturas ótimas, como no caso das proteínas, as enzimas que atuam no nosso organismo, então tem uma temperatura ótima de atuação. O pH, então existem proteínas que atuam em pH mais ácido, outras em pH mais baixo, outras num pH neutro. Choques mecânicos também podem promover desnaturação proteica, assim como a polaridade dessas moléculas. Polaridade, como a gente já tinha dito nas aulas iniciais, então moléculas podem ser polares ou apolares, então também uma característica que afeta diretamente a função das proteínas. Sobre esse mecanismo de desnaturação, falaremos com mais detalhe das enzimas. Então aqui era só para dar uma ideia para vocês do assunto, para vocês consultarem os livros de vocês. Disponibilizei para vocês esse material também para complementar o estudo. Então espero que ajude. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá? Fiquem em paz. Até a próxima.